Olá, meus queridos da Terra Ativa, tudo bem com vocês? Aqui é Beatriz Reis, professora da Mediação de Leitura, e hoje eu trouxe para vocês mais uma história sobre uma guerreira quilombola. Estou trazendo esse tema de novo porque eu recebi algumas respostas de vocês da atividade da semana passada e algumas pessoas responderam que não conheciam nenhum quilombo, que não sabiam que era um quilombo. Então eu trouxe mais uma história sobre esse tema para a gente poder trabalhar mais sobre isso, conhecer mais sobre isso e aprender um pouco mais também sobre como foram as lutas pela liberdade dos negros aqui no Brasil, tá bom? Então, a nossa história de hoje se chama Alafiá, a Princesa Guerreira. Foi escrita pela Sinara Rúbia, ilustrada pela Valéria Felipe e publicada pela NIA, Produções Literárias. Era uma vez uma princesa chamada Alafiá, que morava no reino de Daomé, no continente africano. Um dia, durante uma festa, o seu reino foi invadido por homens muito maus. O seu povo lutou bravamente, mas não conseguiu resistir por muito tempo. As armas de fogo dos invasores eram mais poderosas que as armas dos guerreiros que defendiam seu território. A menina e seu pai, o rei, sua mãe, a rainha, e muitos de seus irmãos e irmãs foram capturados pelos invasores para serem escravizados em uma terra distante. Enfrentaram uma longa viagem, agrupados de qualquer maneira nos fundos de um navio, como se fossem objetos. Muitos não suportaram a terrível viagem e foram acolhidos pela rainha do mar. Depois de muito tempo, chegaram a uma terra muito bonita e com muitas árvores, mas não era como sua casa, como seu reino, em sua África. Nesta terra, Alafiá foi separada de seu pai e sua mãe. A hora da separação foi muito triste. Mãe e filha choravam muito. Alafiá foi levada para um lugar de nome Fazenda. Foi escolhida para fazer companhia para uma menina que todos chamavam de Sinhazinha. Sinhazinha tinha peles, olhos e cabelos claros e usava roupas de tecidos finos. Alafiá tinha pele negra como a noite, olhos bem escuros e crespos cabelos. Parecia uma deusa. Em sua terra, por onde passava, todos admiravam a sua beleza. Os dias passaram e a princesa, com a sua inteligência, aprendeu bem rápido a falar a língua dos senhores da fazenda. Ela cresceu, fazendo companhia para a Sinhazinha e vendo seu povo ser maltratado, humilhado e desrespeitado. Ainda assim, ela crescia em força e beleza e guardava consigo um desejo. Ela nunca se conformou com os maus tratos que seus irmãos africanos sofriam. Desejava, no fundo de seu coração, que tudo aquilo tivesse fim e que a liberdade chegasse para si e para todos os seus. A menina Alafiá não se esquecia de sua terra natal, das festas, das comidas, das brincadeiras com outras crianças, das danças e tradições de seu povo. Não esquecia principalmente que ela era uma princesa. O seu reino de Daomé havia deixado a saudade viva no seu peito. Quando Alafiá dizia que era uma princesa, muitos riam. Alguns até se atreviam a falar: "Não fale bobagem, você não passa de uma mucama, não se parece em nada com alguém da realeza." Aquelas pessoas não conheciam princesas que não se parecessem com a Sinhazinha que ela cuidava. Mas Alafiá dizia que sim, que em seu reino, todos os seus irmãos e irmãs, guerreiras e guerreiros e até os deuses e deusas eram como ela. Negros como a noite pertenciam sim à realeza de Daomé. Com o passar do tempo, Alafiá tornou-se ainda mais bonita por dentro e por fora. E o desejo que morava em seu peito foi se intensificando cada dia mais. Libertar o seu povo passou a ser a sua prioridade. Até que a princesa descobriu que muitas pessoas resistiam.
Fugiam para lugares chamados quilombos. Ela já sabia da força de seu povo e tomou uma séria decisão. Iria ao encontro dos seus para lutar contra a escravidão. Em uma noite, tão bela quanto Alafiá, a moça esperou todos dormirem, pulou a janela da casa grande, passou pela senzala e se despediu de alguns amigos, dizendo que a sua hora tinha chegado. Ela adentrou-se na mata e caminhou a noite inteira. Caminhou. Pela manhã, parou para comer um pedaço de bolo e beber um pouco de água que levara consigo. E depois continuou a caminhada. Andou. Durante todo o dia ela caminhou, parando só algumas vezes para comer. Tamanha era sua força e resistência. A noite já começava a chegar quando Alafiá ouviu bem de longe um som familiar. Era o som dos tambores, semelhantes aos das festas no Daomé e aos tocados também na senzala, quando seus irmãos dançavam e cantavam para os deuses à noite. A moça seguiu andando animada e seguindo a melodia, que vinha do alto de uma montanha. Quanto mais ela corria em direção ao som e mais o morro ela subia, mais o som aumentava. De repente, Alafiá chegou a um lugar onde mulheres e homens negros como ela dançavam, felizes em volta de uma fogueira. No momento em que a viram, mulheres correram para dar-lhe o que comer e deixar ela dormir. Afinal, ela estava muito cansada. No dia seguinte, Alafiá contou a todos a sua história. E passou então a fazer parte daquele lugar, amigo e acolhedor, onde as pessoas plantavam seus alimentos, viviam em união, cooperação e harmonia. Os guerreiros e guerreiras sempre ficavam de prontidão, lá no alto da montanha. Recebiam os companheiros que ali chegavam e de lá também observavam alguma possível invasão dos escravizadores. O tempo foi passando e um jovem líder e guerreiro do quilombo apaixonou-se por Alafiá e ela por ele. Ela aprendeu a lutar e a cavalgar com o rapaz. Um forte amor nasceu entre os dois e decidiram que iam se casar. Todas as vezes que os guerreiros iam libertar outros escravizados, ou quando o quilombo era invadido na tentativa de acabar com aquele espaço de liberdade, de organização, Alafiá lutava bravamente, ao lado de seu amor e de outros guardiões. A jovem princesa africana, agora uma guerreira quilombola, sentia-se feliz. Tornou-se inspiração para outras quilombolas, que se multiplicavam dia após dia resistindo contra a escravidão, dando a própria vida, se preciso fosse, para defender o seu povo. E essa é a história de Alafiá. Querem saber uma curiosidade legal? Sabiam que o nome Alafiá foi inspirado numa palavra na língua Iorubá? Vocês já ouviram falar da língua Iorubá? Pois é, Aláfia, em Iorubá, significa algo como tudo de bom, felicidade, caminhos abertos. E essa foi a palavra escolhida pela Sinara Ruby, a autora, para dar um nome a essa personagem tão incrível. A língua Iorubá é a língua falada pelo povo Iorubá, que é um povo tradicional da região que a gente chama hoje de África Ocidental e ocupa parte dos países que a gente entende hoje também como Nigéria, Togo e Benin. Muitas pessoas desses povos, desse e de outros povos, vieram para o Brasil durante a diáspora africana. Então, muitos costumes, muitas coisas da língua também fazem parte da nossa realidade hoje no Brasil. Então, gente, a nossa atividade de hoje é bem simples. Quero saber duas coisas.
Primeiro, o que a princesa Lafiá, que é a nossa personagem da história de hoje, e a Dandara dos Palmares, que é o tema da última história que a gente trabalhou, têm em comum? O que essas duas mulheres têm em comum? Digam aí pra mim. E a segunda coisa que eu gostaria de saber de vocês é: se você tivesse que explicar o que é um quilombo em 3 palavras, quais palavras você escolheria? Quais os valores, as qualidades, as características de um quilombo você iria escolher para responder essa questão? Quero muito saber quais palavras vocês pensaram, tá bom? Então escrevam e mandem para mim. Espero que vocês fiquem bem, que vocês estejam todos bem e que, se vocês puderem, fiquem em casa, tá bom? A gente se vê semana que vem. Um beijão!